Hoje nós iremos trabalhar os hidrocarbonetos, que está presente no capítulo 3 do seu livro. E o que são esses hidrocarbonetos? São substâncias compostas somente por átomos de carbonos e hidrogênio, tendo como característica principal o fornecimento de energia através do processo da combustão. E em nosso dia a dia, nós utilizamos vários tipos de hidrocarbonetos. Dentre eles, nós temos o gás natural veicular, que é o chamado gás metano, a associação do gás propano mais o gás butano, que forma o GLP, como gás de cozinha, e o octano, que é a gasolina muito comum no nosso dia a dia, que nós já conhecemos. Funções orgânicas e nomenclaturas. Cada função ela terá um grupo funcional, como vocês estão vendo. A elaboração das nomenclaturas ela é datada pela IUPAC. O que é IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, vamos considerar o número de átomos de carbono por prefixo. O tipo de ligações, nós vamos utilizar o infixo. E o grupo funcional, nós vamos utilizar o sufixo, que nós também chamamos de terminação. Aqui nós temos dois quadros que é tomado como base o número de átomos de carbono. Por exemplo, se eu tiver 3 átomos de carbono, eu vou usar o prefixo prop. Se eu tiver 6 átomos de carbono, eu vou usar o quê? Prefixo hexa. Mais abaixo, você tem também as ligações, suas representações e o seu infixo. Se o composto apresentar somente ligações simples, tá aqui ó, ligações simples, ele vai ter que utilizar o infixo an. Se ele tiver uma tripla, por exemplo, uma tripla, ele vai usar o que? O infixo in. Duas duplas, se ele tiver duas duplas, ele vai usar adien. E se ele tiver duas triplas, ele vai usar adin. A gente vai utilizar bastante daqui para frente, adiante. Sufixo. O sufixo, estamos tomando como base a sua função e o seu grupo funcional. Então, se eu tiver com a função hidrocarbonetos, significa que meu composto só tem carbono e hidrogênio. Então, vou usar o O. Se eu tiver diante do álcool, olha o que vai acontecer. Esse carbono ele vai ter uma ligação com uma hidroxila, esse OH aqui. Ó. Se tiver esse OH na terminação, eu estou diante de um álcool. E eu vou usar minha terminação OL. Se o meu carbono tiver dupla O hidrogênio, dessa forma aqui, eu vou estar diante de um composto chamado de aldeído. Então, o aldeído eu vou usar minha terminação AL. É bem simples, gente. Agora, vamos utilizar prefixo, infixo e sufixo para entendermos melhor. Como nós vamos nomear esses compostos orgânicos? Veja bem, eu tenho aqui quantos carbonos? 1, 2, 3. Se eu tenho 3 carbonos, gente, eu vou usar o quê? Prop. Agora, entre os átomos de carbono, eu só tenho ligações simples. Se eu só tenho ligações simples, eu vou usar o meu infixo an. Usei o meu infixo an. Agora, observe, todo o composto ele só tem o quê? Carbonos e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. Então, vou usar o O. Então, a partir daí, surgiu a palavra propano. Olha o exemplo seguinte. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Um aqui e outro aqui. Se eu tenho 2, eu vou usar o et. Entre esses dois átomos de carbono, gente, eu só tenho ligações simples. Então, eu vou usar o que? O infixo an. Mas observe que eu tenho uma terminação aqui, uma ligação com a hidroxila, esse OH, ó, que chamamos de hidroxila ou oxidrila. Então, com essa hidroxila aqui, então eu vou usar a terminação OL. E eu estou diante do etanol, né, que também é combustível. Né?
Então dá para a gente entender todas as terminações e os demais vocês vão compreender a proporção que vocês forem exercitando. Principais grupos de hidrocarbonetos. Nós temos os alcanos, temos os alcenos, temos os alcinos, temos os alcadienos, temos os cicloalcanos, temos os cicloalcenos e temos os aromáticos, né? Chamado de aromatizantes, né, gente? Vamos iniciar pelos alcanos, que é o mais simples de todos os compostos. Alcanos. O que são esses chamados alcanos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam somente ligações simples entre seus átomos de carbono, ou seja, eles são saturados. O alcano ele apresenta uma forma geral, como os outros demais vão apresentar: CN, H2N mais 2. Mas é o seguinte, eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona essa forma. Nomenclatura dos alcanos de cadeia não ramificada. Ora, nesse caso, basta contarmos o número de átomos colocando o prefixo. Quanto ao infixo, sempre AN, porque esse composto só vai apresentar ligações simples. O alcano só tem ligações simples. O sufixo ou terminação é a função do hidrocarboneto, né, que também já aprendemos sobre isso aí. Para reforçar, temos uns exemplos aqui. Vamos observar. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5, eu vou botar pente. Agora vamos ver entre os átomos de carbono. Ó. Entre os átomos de carbono, ligações simples, simples, simples e simples. Então eu vou usar meu infixo AN. No decorrer de todo o composto, eu só tenho o quê? Carbonos e hidrogênio. Então é um hidrocarboneto. Eu vou usar o O. Então formou a palavra metano. Pentano, desculpe. É o gás pentano. Olha esse outro caso aqui, ó. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se é 8, eu uso o oct. Entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Vou usar o infixo AN. E o decorrer de todo o meu composto, gente, se você observar, eu só tenho carbonos e hidrogênio. Então, vou usar o O, já que é hidrocarbonetos, formando gás octano, conhecido bastante como a gasolina, né, gente? Vejamos o seguinte, aqui quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se é 10, é o prefixo DEC. Agora vamos ver entre os átomos de carbono as ligações simples, 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 simples. Se só tem ligações simples, eu vou usar meu infixo AN, ficou decan. Mas observa agora, no decorrer de todo o meu composto, eu só tenho carbono e hidrogênio. Se eu só tenho carbono e hidrogênio, eu vou usar o O. Então ficou o gás decano. Então, gente, obrigado aí pela atenção de todos. Desculpe algumas falhas. Bons estudos e fique em casa.